Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu quero falar com você a respeito da Federação Russa, ou Rússia, né, como a gente chama, e eu quero abordar com você algumas questões relacionadas à organização política administrativa, né, e também a respeito de questões demográficas, né, relativas à atualidade lá na Federação Russa. Bem, a Rússia está presente numa região, né, que engloba o continente europeu, né, essa porção aqui, e o continente asiático, né, o restante, a maior parte da Rússia fica efetivamente na Ásia. A divisa natural entre a parte asiática e a parte europeia da Rússia, como nós já sabemos, são uma cadeia de montes, chamada de Montes Urais, que estão aqui nessa região, correto? Só para lembrar você que a parte europeia é onde fica a capital, a cidade de Moscou, que no passado também era a capital da ex-União Soviética, né? Além disso, essa parte europeia é a mais povoada, né? É a mais povoada, também é a mais populosa, né? Essa localidade também é a parte mais industrializada da Rússia, a parte mais industrializada e mais urbanizada, obviamente, tá certo? Outra coisa interessante é a gente observar que a parte asiática da Europa, da Rússia, é basicamente despovoada, né? Principalmente essa porção mais ao norte da parte asiática. A parte asiática é famosa, a região da Sibéria. Então você tem a Sibéria, chamada de Sibéria de Oeste, né? Ou Sibéria Ocidental. Essa região da Sibéria Ocidental é uma área marcada por extensas planícies, né? O que facilita as práticas agrícolas. É outra característica da Rússia. É um país de grande produção agrícola em virtude da extensão de seu território, primeiro elemento. Segundo elemento, a fertilidade de seu solo. Então, no território russo, nós temos manchas, né, enormes de solo extremamente fértil. Então, por isso a Rússia torna-se um grande produtor de grãos e cereais de um modo geral, tá? Mas é um país que se destaca também na questão industrial, principalmente aqui na porção ocidental, ou seja, na parte europeia. Essa parte europeia, há indústrias que se caracterizam aí, são indústrias de várias vertentes. Você tem desde indústrias químicas, petroquímicas, você tem indústrias automobilísticas, né, indústrias têxteis. Então, a concentração industrial é basicamente nessa porção do país russo, tá? Por outro lado, aqui nós temos a região da Sibéria Central. A Sibéria Central, já o clima é um pouco mais rigoroso, o inverno é um pouco mais rigoroso, porque trata-se de clima temperado frio continental. Portanto, é uma região que o inverno é mais rigoroso, além disso, é uma região que chove menos, diferente dessa porção, em especial a parte europeia, que recebe influência do clima temperado continental. Portanto, há um pouco mais de chuvas. Aqui prevalece a aridez, né? Por isso, grande parte dos rios dessa região central aqui, em especial essa porção mais ao sul, né, da parte asiática da Rússia, geralmente os rios são utilizados, né, para projetos de irrigação, né, principalmente de cereais, tá? Nessa região também é forte a presença de reservas de petróleo, né, poços de petróleo nessa região da parte da Sibéria. Só mencionar, mais uma vez, que a Rússia é um país de grande extensão longitudinal, né? Então, ele é bastante extenso no sentido leste-oeste. Isso faz com que a Rússia praticamente tenha em seu território 11 fusos horários, gente. Isso significa, praticamente, um dia inteiro de iluminação do Sol na superfície terrestre, basicamente, né? E outro ponto importante a ser destacado é que os recursos florestais são bastante intensos, principalmente aqui na floresta de coníferas, o que faz a Rússia ser abastecida para
para a produção de madeira, né, floresta de coníferas, que eles chamam de taiga, nessa região, e também a celulose, né, então a Rússia é bastante próspera também na extração vegetal. Além disso, algumas regiões aqui, né, mais geladas, você tem a prática de pesca em algumas localidades. Então, a atividade pesqueira também é uma atividade importante para a economia russa, né? Beleza. Em relação ao relevo, você observa que é predominantemente um relevo de planaltos e planícies, né? Aqui nessa região central, há a presença do clima mais árido, né? Você tem as estepes, né? Que é uma espécie de campos, mas de clima temperado, tá? Variando de temperado continental até temperado frio, tá? Então, nós temos aqui as estepes como sendo paisagem predominante nessa parte centro-sul da porção asiática da Rússia, beleza? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a população russa, o povo russo, né? Na verdade, o país Rússia, né, como todos os estados nacionais, é uma construção, é uma construção que nem sempre respeita a diversidade, as características étnicos, culturais, étnico-linguísticas da sua população. Mas o que a gente tem é que a predominância na Rússia, né, a predominância do elemento étnico russo propriamente dito. A maioria da população é russa propriamente dito. Cerca de 80% da população é russa, tá? Mas existem outros grupos minoritários que se destacam, né? Que se destacam pela sua constituição histórica, cultural e participação na configuração do território que hoje é a Rússia, né? Que nós sabemos que a Rússia é herdeira do antigo Império Russo, né? Que por sua vez acabou sendo substituído também pela ex-União Soviética, e agora forma-se uma federação que a gente vai ver daqui a pouco como funciona essa organização política administrativa, tá certo? Então, um outro grupo importante que a gente tem são os tártaros, né? Um grupo étnico, linguístico importante. Além dos tártaros, nós temos outros grupos, como, por exemplo, os ucranianos, tá? Os chechenos, tá? E os romenos. São grupos extremamente importantes na história e na configuração do povo que forma a Federação Russa, correto? E dependendo, a Rússia tem uma tradição muito não tem assim, uma tradição política democrática, liberal ou burguesa, como a gente fala, né? Da forma como nós entendemos de democracia. Então, praticamente, nós nunca tivemos períodos de democracia efetiva na Rússia, né? Sempre a Rússia foi palco de governos autoritários e, sobretudo, de impérios, né? Ou de tentativas de formar um aglomerado de repúblicas, como foi o caso da ex-União Soviética. Por isso, muitos grupos, ao longo da história, foram perseguidos, né? Então, nós temos relatos na história de perseguições cruéis contra grupos específicos dentro da Rússia, né? E tirando esses grupos assim, por exemplo, os chechenos, até hoje, os chechenos não aceitam, né, a presença do Estado russo, né? E aí há uma zona de conflito muito grande entre chechenos e russos, apesar de estarem, em grande parte, convivendo sobre o mesmo Estado nacional, correto? Mas vamos falar um pouquinho, então, sobre a questão política da Rússia, né? Bem, a Rússia passou por vários momentos políticos, e em nenhum momento pode-se dizer que tenha sido democracia, né? Na concepção liberal e ocidental de democracia, nós nunca tivemos, efetivamente, na Rússia. Até antes da Revolução de 1917, a Revolução socialista de 1917, nós tínhamos, basicamente, monarquia extremamente autoritária, né? Representado pelos czares, e de lá para cá,
não foi diferente, mesmo após a Revolução, governos autoritários e centralizadores sucederam. Atualmente, a Rússia tenta ter uma aparência de democracia, né? E aí, porque se organizou a partir do fim da ex-União Soviética, a Rússia se organizou sob o regime de uma federação. Por isso que nós chamamos de Federação Russa. Mas como funciona essa federação? Bem, na verdade, o país é dividido em 85 distritos administrativos, que seria mais ou menos para nós aqui no Brasil os estados, né? Estados como Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, né? Eles são organizados em 85 departamentos, assim, né? Unidades. Então, a Federação Russa, você tem o poder central, que fica em Moscou, e tem as províncias ou estados, né? Ou departamentos, como alguns chamam. Só que, diferentemente do Brasil, porque o Brasil, assim, cada estado brasileiro, o Brasil também é uma república federativa, né? O Brasil é uma república federativa. Cada estado brasileiro tem a sua autonomia delimitada pela Constituição, né? Pela ordem vigente, mas essa autonomia ela é a mesma para todos os estados. Então, por exemplo, o que pode o estado de Mato Grosso fazer, pode para São Paulo, para Goiás e assim por diante, né? Na Rússia é diferente. Na Rússia, o regime jurídico deles e constitucional deles permite que algumas áreas sejam diferentes das outras. E isso vai se caracterizar pela autonomia. Então, existem alguns estados, vamos chamar assim, alguns departamentos que são mais autônomos que outros, né? Outros são mais limitados na sua ação política e administrativa, né? Basicamente, eles são divididos em dois grupos, né? Então, existem as unidades da administração que têm uma autonomia, vamos dizer assim, uma autonomia maior, né? Praticamente configura quase como repúblicas, né, separadas e que têm condições de ter uma autonomia administrativa e legislativa independente de Moscou, né? Então, esses departamentos que têm uma autonomia maior, eles chamam de repúblicas autônomas, né? Ou províncias autônomas. E aí, os oblastes são os estados e os departamentos que têm uma autonomia mais limitada, fica muito parecido com os estados brasileiros, né? As unidades federativas do Brasil, chamados oblastes, né? Então, dependem mais do poder central e têm uma menor autonomia. Quanto à política, a Rússia é uma república, né, logicamente, presidencialista, mas é considerado assim, semipresidencialista, porque é um presidencialismo com características de parlamentarismo, mais ou menos, só para você entender, no parlamentarismo clássico, você tem o presidente, né, e o presidente escolhe o primeiro-ministro. Nas ações do Estado, geralmente o primeiro-ministro é que realmente se manifesta mais, aparece mais, assina os documentos, é o primeiro-ministro. O presidente fica mais como uma autoridade do Estado, né, uma figura representativa e tudo mais, né? Já na Rússia é diferente. Na Rússia, apesar de que a população escolhe o presidente, né? Então, a escolha do presidente, essa escolha do presidente, ela dá direito ao presidente de escolher o primeiro-ministro, mas, na verdade, quem aparece mais, quem realmente decide é o presidente, né? Então, tem um primeiro-ministro que é figurativo, na verdade, né? Pelo menos no regime atual, que é o regime estabelecido pelo Vladimir Putin. Pelo menos após o fim da União Soviética, passamos por alguns governos, né? Mas esse modelo se consolidou efetivamente com o domínio, né, durante o governo de Vladimir Putin, que é muito criticado, porque já está há vários anos no poder, né, e a eleição acontece a cada 6 anos, o mandato presidencial, tá certo? Em relação, então, existem os 3 poderes, o poder executivo, que é o que eu acabei de dizer, e o legislativo e o judiciário. O legislativo é muito semelhante ao Brasil, porque é bicameral também, tem 2 câmaras, né, no caso do Brasil, você sabe, nós temos o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Lá, eles têm 2 câmaras também, né? Primeiro, a Duma, né? A Duma seria os deputados eleitos pelo povo,
tá? Então, o povo elege os deputados para comporem a Duma, né? Além da Duma, existe o Soviete da Federação. Aí seria uma espécie de Senado, porque a representação é a partir das federações, né? Então, não há eleição direta para o Soviete da Federação. Basicamente, os estados, né, as províncias, os departamentos escolhem o representante que vai para essa Câmara, né? Então, é dessa forma que funciona a parte política da Federação Russa, tá? Muito bem, vamos falar um pouquinho agora sobre alguns desafios populacionais que a Rússia vem sofrendo, né? Primeiro, a Rússia é um país de grande extensão territorial, como nós já sabemos, mas a Rússia tem uma população muito pequena, se comparada ao seu território, né? E isso tem gerado, ao longo da história, alguns transtornos, por exemplo, não proteção de fronteiras, promovendo até, permitindo, né, ocupações em algumas áreas. E isso preocupa de certa forma, né, porque você tem um grande território, precisa ser protegido, e esse grande território com uma população escassa. Basicamente, a população se concentra na parte europeia, né, ficando a outra região, principalmente a parte asiática, no vazio demográfico, tá? Mas o que a gente observa é que se você pegar de 1960, quando ainda era União Soviética, a população da Rússia cresceu, né, relativamente. Houve um crescimento considerável. Porém, você observa que no período aqui do colapso da União Soviética, né, década de 90, você vai observar que a população russa vai diminuindo, né, você vai ter uma retração populacional. Isso vai causar preocupação no governo, né, e aqui é a estimativa até 2040, nesse dado que eu apresentei para você. Isso significa a gente tem que entender quais os motivos, né? Talvez um dos motivos seja, com o fim da União Soviética, aumentou-se a incerteza quanto ao futuro. Então, automaticamente, a população passou a ter menos filhos, porque com o fim da ex-União Soviética, aquela política de pleno emprego, aquela questão toda, aumentou o desemprego, aumentando o desemprego, aumentaram os problemas, a queda na renda, né, da população. Automaticamente nós vamos ter migrações para a parte europeia, né, em especial, inclusive para os países da União Europeia, um fluxo migratório intenso. Então, talvez o colapso da União Soviética explique, em parte, por que a população começou a haver uma retração, uma diminuição populacional lá na Rússia após o colapso da União Soviética, tá? E talvez a população acabou migrando também para outras repúblicas que eram parte da União Soviética, mas que tinham uma condição social e econômica mais favorável, né? Aqui mostra, mais uma vez, o crescimento vegetativo. Você sabe que crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade, né, e a taxa de mortalidade. Essa linha azul é o crescimento, a taxa de natalidade. Veja que a taxa de natalidade, até o fim da União Soviética, ela vai oscilar e principalmente oscila negativamente. Já a taxa de mortalidade, ela aumenta, né? Isso faz com que o crescimento vegetativo, né, diminua bastante. E isso vai gerar uma preocupação a longo prazo para o Estado e o governo russo. Que preocupação é essa? Primeiro, o aumento de idosos no país. Aumentando os idosos, você vai ter um aumento por demandas da questão social, da previdência, por exemplo. Né? Além disso, você vai ter uma pressão muito grande no sistema de saúde, né? E, por outro lado, você vai ter um problema de falta de mão de obra, porque a população já está envelhecendo. Então, isso causou preocupação na Rússia. Tanto é verdade, olha aqui, expressando a taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade, né, é o número de filhos por mulher. Se você pegar de 90 a 2013, a taxa de reposição, que é em torno de 2 filhos por mulher, veja que as mulheres passaram a ter menos filhos, né? Mas quando chega na década fim da União Soviética, aqui, ó, continuou reduzindo. A partir do ano 2000, o governo russo fez uma série de políticas estimulando a natalidade no país. E veja os efeitos, ó, a número de filhos por mulher voltou a crescer. Então, passou a ser uma questão essencial o Estado russo, né, o governo,
se preocupar com a taxa de reposição de mão de obra entre a população da Rússia, tá certo? E aí a população, o que chama atenção na Rússia, observe que há uma predominância da população feminina, né? Então existe, a população feminina é mais elevada do que a população masculina na Rússia, e o interessante é você observar também, algumas questões aqui, é que as mulheres vivem mais, tá? Então, na Rússia, na faixa etária lá de 70 anos em diante, você vai ver mais vovós do que vovôs, né, no território russo, tá? Veja que na fase adulta, produtiva, basicamente é meio a meio, né, mulheres e homens. E a discrepância acontece no final da vida. Os jovens também, ó, praticamente quase o mesmo número de jovens, né, mulheres e homens, né, e isso mostra, de certa forma, a Rússia não é um país que é considerado de grande IDH, de IDH excelente, como alguns países europeus, mas você percebe uma relativa qualidade de vida em grande parte da população, correto? Então, pessoal, é isso, né? É isso que nós trabalhamos aí sobre a Rússia, e até a próxima, tá?